propósito da solidão é como o propósito da fome. A fome cuida do corpo físico, a solidão cuida do corpo social, que você também precisa para sobreviver e prosperar. Nós somos uma espécie social. E é por isso que temos tanto medo de não sermos suficientes, de não termos nossos esforços validados. Oi, eu sou o Alex. Oi, eu sou a Marcele. Esse aqui é o lugar mais quentinho do Você de Bem com a Câmera. É um lugar que a gente criou para o acolhimento, para o diálogo, sobre o que nos atravessa quando o assunto é expressão e comunicação. A gente acredita que todas as pessoas são criativas, que todas as pessoas podem desenvolver o seu carisma a seu modo. Ou seja, todas as pessoas são pessoas comunicadoras. Então, se comunicar com criatividade e liberdade é algo importante para você, puxa uma cadeira que o papo vai começar. Eu estava almoçando com o Alex, eu acho que era uma terça-feira, e no meio do almoço, do nada, eu senti uma pontada muito forte na minha barriga. Eu estava usando uma dessas malhas de ginástica, sabe, que tem um elástico grosso na cintura. Aquele elástico estava me apertando e eu achei que o motivo da dor era essa calça. Bom, apesar do desconforto ter aumentado um pouco durante o almoço, eu resolvi terminar de almoçar, só que a louça eu deixei por conta do Alex. Ele que tirou, porque eu fui deitar no sofá e fiz uma pequena massagem na minha barriga para tentar trazer alívio para aquela cólica, né? Mas ela teimava em aumentar. Eu acho que eram umas 14 horas. E quando fosse 15 horas, eu teria que estar bem para uma reunião que a gente tinha agendado. Uma reunião online, com uma coordenadora pedagógica de uma escola de teatro da qual a gente é parceiro aqui em Curitiba. E deitada no sofá, eu tive uma intuição, vinda do meu inconsciente mesmo, sobre aquela cólica. Comecei a pensar a respeito dessa dor e fiquei imaginando se ela não teria uma explicação menos óbvia, menos relacionada a fatores fisiológicos simplesmente. Eu entendi que existia a possibilidade daquela dor estar relacionada com a reunião que ia começar dali a alguns minutos. Nesse momento, deitada no sofá, massageando a minha barriga, eu tive um insight. Lembrei de uma mentalização que aprendi no livro que eu estava lendo naquele momento. E resolvi usar essa mentalização. Esse livro não é um livro espiritualista ou místico. Era, na verdade, um livro de um psiquiatra e de um psicanalista. Pois é, tinha 2 autores. Um livro de desenvolvimento pessoal, acho que eu posso chamar assim. Essa mentalização é para o enfrentamento de situações difíceis. Ela não tem nenhuma intenção de relaxamento. É uma ferramenta usando a imaginação que intenciona te colocar energizado para ir ao encontro de algo que precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado. Consiste, então, em você usar a imaginação para ir ao encontro do problema, daquilo que potencialmente é o lugar de desconforto, lugar de dor emocional. Qualquer tipo de dor, maior ou menor grau. Como eu já tinha usado essa mentalização no outro momento para enfrentar o frio aqui de Curitiba e tive sucesso, resolvi usar de novo. Pois é, apesar de eu ser curitibana, eu tenho muita dificuldade com frio. Como é que funciona essa mentalização? A gente deve visualizar uma nuvem, que seria a representação da dor, da dificuldade a ser enfrentada. A nuvem deve ser a projeção dessa situação de dificuldade, de dor, mesmo que você não consiga visualizar em detalhes o que é essa situação, problema, só a intenção já é o suficiente. Então, você deve
entrar em movimento em direção a essa nuvem, repetindo as seguintes sentenças: eu amo você, dor. Pode vir. É isso mesmo. Eu amo você, dor. Pode vir. Então, depois dessas afirmações, você entra nessa nuvem e se vê misturado nessa nuvem, como se essa nuvem fosse você, como se você fosse parte dessa condição a ser enfrentada. Imediatamente depois, você se visualiza sendo expelido dessa nuvem, como se essa situação te mandasse embora mesmo, te libertando para uma outra realidade, uma realidade iluminada, de infinitas possibilidades. E aí você repete a seguinte sentença para você mesma: a dor me liberta. Mais uma vez, a dor me liberta. Segundo os autores, os doutores autores, que são profissionais que eu respeito muito, segundo eles, esse movimento é mais revolucionário e potente se for feito com toda a entrega, para acessar essa energia capaz de te fazer atravessar dificuldades necessárias ou para sair da zona de conforto e construir uma vida mais plena, mais cheia de significado, como só constrói quem tem mais tolerância e resiliência para os processos de enfrentamento. Eu não estava tão consciente antes, mas a situação que eu estava para viver era uma situação de dificuldade emocional, sim, apesar da pessoa ser minha amiga. Olha que interessante. Ela é minha amiga, mas ela também é uma profissional da área onde eu atuo. A atriz, coordenadora pedagógica, ela representa um núcleo de pessoas com o significado de ser a tribo profissional a quem eu devoto mais expectativas, talvez. Não sei se eu posso dizer exatamente assim, mas era uma situação de enfrentamento diante da urgência e necessidade de pertencimento, diante da urgência e necessidade de ser acolhida no seio daquelas pessoas. Aquela reunião representava para mim a possibilidade de um julgamento, porque eu ia levar uma proposta menos usual, menos corriqueira nesse ambiente profissional onde eu vivo. Era uma relação possível. Minha intuição me levou a usar essa ferramenta de mentalização. E eu tô totalmente convencida de que foi essa ferramenta que me fez organizar energia e potência para enfrentar essa situação. E enfrentar altamente energizada, diga-se de passagem. Resumo da ópera. Atravessei a situação problema e, com muita potência, apresentei a minha proposta. A proposta foi acolhida, foi muito bem aceita. Era o objetivo para aquele momento, ou seja, foi uma reunião de sucesso. Mesmo assim, depois que a reunião acabou, a energia instalada com a ferramenta baixou e deu espaço na minha mente para a ação de uma espécie de agente maléfico da minha psique. Um grande conhecido meu, sabe? Que eu chamo de agente mental sabotador. Ou seja, o meu sensor interno. Eu acho impressionante como todos nós temos essa capacidade incrível de convencer a nós mesmos dos aspectos negativos que deveriam nos fazer desistir dos nossos intentos. Só que existem alguns territórios, alguns núcleos de pessoas e relações onde a gente fica um pouco mais vulnerável, um pouco mais suscetível. Para algumas pessoas, isso acontece na família, com um ex-marido, ex-namorado. Para outras pessoas, na relação profissional, como foi comigo. Isso acontece, o nosso sensor
interno atua com toda a força diante de uma urgência humana que é o pertencimento. Pois é, o pertencimento é uma coisa maravilhosa e é um desafio para muitas pessoas. Esse é o tema do nosso episódio e a gente vai desvendar os processos que nos levam a incorrer em autossabotagem diante dessa ânsia humana de fazer parte de uma tribo, da nossa tribo. Pois é, gente. A gente resolveu trazer essa questão do pertencimento porque essa necessidade justifica muito desse medo de expressar-se na frente das pessoas, né, em público. E isso traz muita debilidade para a vida adulta. Olha que coisa séria essa realidade do medo de se expressar publicamente, né? A gente fez um levantamento de algumas pesquisas estatísticas e os números são surpreendentes, para não dizer assustadores. O medo de falar em público supera o medo da morte. Chama glossofobia, que é esse nome clínico desse medo de falar em público. E esse medo, essa glossofobia, afeta aproximadamente 75% da população mundial. Ou seja, 3 em cada 4 pessoas que estão nos ouvindo nesse momento têm esse medo em algum grau. É assustador demais pensar no preço profissional dessa insegurança crônica. Muita gente já evitou buscar um emprego, uma promoção, exclusivamente para fugir dessas obrigações. Eu conheço a história de um trabalhador que recusou uma promoção por conta da ansiedade com apresentações. Por isso eu resolvi contar sobre esse episódio que eu sofri, sobre como meu corpo reagiu diante da realidade iminente de um enfrentamento com uma pessoa que é uma par profissional, porque é dessas pessoas, da sua tribo profissional, que os comunicadores silenciados mais têm medo do julgamento, porque ativa a necessidade ancestral que a gente tem por sobrevivência. O nosso cérebro ancestral, o sistema límbico, ele aprendeu a reagir com muita eloquência aos medos, medo de ser expulso da caverna, medo de não ter como caçar, porque sozinho era tudo mais difícil, medo de não ter a defesa da tribo diante de uma guerra. Enfim, a gente falou no primeiro episódio a respeito dessa reação exagerada do corpo, através do estímulo da amígdala, né? Por uma associação de padrões, a nossa memória somática. A gente ativa esse medo diante de alguns padrões vividos na infância, do reconhecimento desses padrões, e é por isso que a gente tem tanto medo, porque a gente gostaria de ser acolhido no seio da nossa tribo. O professor John Cacioppo, que foi cofundador da Neurociência Social e é professor da Universidade de Chicago, fez várias pesquisas que revelaram que a sensação de isolamento ou de rejeição social não apenas prejudica as capacidades cognitivas e a força de vontade, mas também compromete o sistema imunológico. Pensa isso. Você passa a ter riscos à saúde comparáveis aos riscos da obesidade e do tabagismo. Pois é, o professor Cacioppo dizia que o propósito da solidão é como o propósito da fome. A fome cuida do corpo físico, a solidão cuida do corpo social, que você também precisa para sobreviver e prosperar. Nós somos uma espécie social. E é por isso que temos tanto medo de não sermos suficientes, de não termos nossos esforços validados, como eu comentei antes. E também existe uma justificativa neuroquímica para esse medo de ser excluído também. Quando a gente se sente pertencente, a gente se sente validado, o cérebro libera primeiro a ocitocina, que potencializa a liberação de dopamina durante interações sociais, reforçando os comportamentos de vínculo. É literalmente uma recompensa química por estar dentro de uma tribo.
Mas quando a gente é excluído ou a gente sente uma ameaça de ser excluído, esse circuito entra em colapso e o corpo vai reagir como se ele estivesse num perigo real mesmo de morte. Existe uma diferença muito grande entre o medo de ser julgado por estranhos e o medo de ser julgado por quem a gente admira ou por quem a gente considera nosso igual. Ele está mais próximo, é mais importante a opinião dessas pessoas. E o medo da rejeição, do julgamento dessas pessoas, ele pode provocar no corpo uma reação tão forte que se assimila até a dor da fratura para algumas pessoas. Por isso que algumas pessoas simplesmente não se imaginam correndo riscos de julgamentos diante de uma postagem nas redes sociais, de uma fala em público, seja no trabalho. Imagina uma palestra. E é por isso que eu insisto também. É difícil para todo mundo. Para algumas pessoas é mais, porque essas pessoas não viveram os estímulos saudáveis, os estímulos necessários para esse desenvolvimento, mas todo mundo é capaz dessa comunicação. Existe a possibilidade da dessensibilização. Existe a possibilidade da criação de novas memórias somáticas, de uma reorganização, seja da mente, seja do corpo, para que a gente viva esse lugar de infinitas possibilidades, de novas perspectivas, quando a gente tem uma comunicação energizada, quando a gente se expõe aos riscos. Sem ousadia, a colheita na vida é muito pequena. Não é, Alex? Só fazendo um adendo, esse medo da palestra, por exemplo, ele é tão grande que você começa a criar justificativa para ações que não necessariamente estão acontecendo por sua causa. Então, às vezes, a pessoa só está distraída na plateia, ou ela só está com sono, não tem nada a ver com a sua fala. Mas você olha aquela pessoa que está distraída e você tem certeza que é a sua fala que está deixando ela distraída, que é a sua fala que deixou o outro com sono, que é a sua fala que está fazendo a cara feia de alguém. Tão poderoso essa dor de falar em público e ser julgado, né, que você cria efetivamente situações que não necessariamente são situações reais. Não necessariamente, não, com certeza a maior parte das vezes. A maior parte das vezes são fantasias. O que a gente chama de delusões, uma explicação que o nosso cérebro dá para nos convencer a sair do game, a sair do jogo, a sair da arena. É um processo de sabotagem, mas é uma sabotagem, veja, quando a gente pensa nesse cérebro ancestral, ele está fazendo um trabalho de proteção. Existe uma justificativa, não é uma fragilidade. Ficar dissociado do grupo, passar por um processo de rejeição, ancestralmente era correr risco de morte, era risco à sobrevivência. Por isso uma reação tão grande. Tinha justificativa. Mesmo hoje, algumas pessoas passam por situações tão vexatórias que é incompreensível essa dificuldade de assumir esse lugar de expressão. E existem milhões de outros estímulos equivocados. Quer ver um? As pessoas falam sobre ser espontâneo, ser autêntico. Mas venha para frente da câmera e fale, você fala tão bem. Na verdade, a pessoa não sabe. Ela não sabe falar na câmera, ou ela não sabe falar num palco. Essa autenticidade, ela não é uma coisa natural, ela é uma coisa a ser aprendida. É um caminho que ela não trilhou ainda. Se a pessoa não trilhou ainda, ela precisa de modelo, de processo. A comunicação diante da câmera, a comunicação num palco, não é como a comunicação tomando café na cozinha. Não é como a comunicação tomando uma cerveja no boteco. Ela não acontece do mesmo jeito. A gente tem uma consciência de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de uma linha de raciocínio a ser prestigiada, de uma construção de roteiro, inclusive. Mesmo quando esse roteiro não está anotado, ipsis literis não é a palavra, quando não está anotado palavra a palavra, a gente tem tópicos.
E respeitar essa organização dos tópicos ou respeitar uma construção de raciocínio para uma fala pública é um lugar a ser aprendido. Não, a autenticidade, ela não se instala num estalar de dedos. Vem aqui e seja você. Não é assim que funciona. Inclusive, já entrando nessa parte de como resolver, né, esse problema, a gente sempre fala para os nossos alunos que é muito importante você saber para quem você está falando. Você vai se comunicar diferente dependendo da plateia para quem você vai se comunicar. E essa plateia virtual no teu canal do Instagram ou plateia física numa palestra. Então, uma das maneiras de você começar a entender como se comunicar e a vencer esse medo de se comunicar é tirar esse desconhecido da sua frente. Saiba para quem você vai se comunicar. A rede social ela é um recorte também, inclusive de público. O que a gente costuma dizer para os nossos alunos é assim, antes de enfrentar mar aberto, faça um recorte mesmo, ou seja, se você tem a oportunidade de criar uma rede social dissociada do teu canal principal para fazer os primeiros movimentos, quando você tem mais dificuldade, esse é um movimento interessante, porque nessa segunda rede social, onde você vai fazer o treino da tua expressão, não necessariamente a tua família te segue, os teus pares profissionais te seguem, o teu círculo social mais estreito, que é o que a gente chama de tribo efetivamente, né? Inclusive existe uma explicação antropológica para isso. A tribo, ela é um ciclo mais estreito, um circuito mais estreito de relacionamento, que é esse circuito que nos apavora mais, saber que a gente está se expondo ou correndo, enfim, incorrendo em comunicação mais ousada. Quando você cria uma rede social dissociada, você tem um espaço mais tranquilo e nesse lugar você consegue fazer, organizando a tua fala, até uma escolha de plateia, como a Alex está indicando. A gente não consegue ser tão específico com o algoritmo, dizer traga fulano, ciclano e beltrano, mas quando a gente organiza os interesses da nossa comunicação, que vão nortear a nossa criação, a gente vai atrair pessoas que se interessam por aquilo e ponto. Aí você tem um recorte de público-alvo um pouco mais perfeito, mais delimitado, né? Próximo daquilo que vai te ajudar a entregar a tua mensagem e vender o teu produto, porque ele tem um público-alvo, né? Seja inclusive só a própria comunicação. Então não tenha medo, você que está ouvindo a gente, de criar essa rede nova e bloquear as pessoas, aquela pessoa que só de pensar que ela vai ver o teu conteúdo te dá um arrepio na espinha, bloqueia mesmo essa pessoa, não tem problema. Mesmo porque nem sempre a pessoa que pode te atrapalhar seria uma pessoa que compraria o teu produto ou o teu serviço, né? Você muitas vezes tem uma coisa muito específica para um público muito específico que aquela pessoa, alguém da tua família ou um par profissional não necessariamente iria comprar. Então também vai ajudar o algoritmo a não sujar, né? A não trazer pessoas que não sejam as pessoas que vão se interessar pelo seu produto, pelo seu serviço. Bloqueia mesmo sem dó, não tenha vergonha, que faz bem pro coração. Faz a gente criar um ambiente um pouco mais seguro para esse exercício, né? Mas apesar de a gente entender que a sensação de pertencimento é um portal para a criatividade, porque com segurança a gente ousa mais, a gente também precisa entender que é no risco e na ousadia que acontecem as melhores oportunidades de desenvolvimento. É no mar aberto que o desenvolvimento acontece. Quando a gente planta um carvalho selvagem no meio da floresta, ele tem a chance de crescer verdejante imenso, rasgar o céu e enfim,
para crescer uma árvore potente. Quando a gente planta um bonsai num vasinho dentro de casa, ele vai ficar miudinho. É enfrentando, em alguma medida, os processos de vulnerabilidade e dessensibilização que a gente, de fato, consegue criar essa comunicação energizada e potente que alcança pessoas efetivamente. Fiz questão de trazer essa história para deixar muito claro que não importa em que fase a gente está da jornada, as dificuldades permanecem acontecendo. Acontecem de forma diferente diante desse estágio da jornada, mas acontecem. Vocês observaram nos números que a gente trouxe a quantidade de gente que tem dificuldade com a expressão, dificuldade com falar em público, dificuldade com a gravação de vídeos, com a fala diante dos colegas de trabalho, não importa. A gente não está sozinho. Tem muito mais gente sofrendo com esses processos. Diante dessa realidade, a gente também sabe que precisa se acolher. Tá tudo bem. Tá realmente tudo bem. Tem dias que são mais fáceis, em outros é mais difícil. Mas é possível. É sempre possível. E existem algumas ferramentas que facilitam essa trajetória. Uma delas é essa ferramenta que eu indiquei na história. Essa ferramenta é do psiquiatra Phil Stutz. Existe um documentário sobre ele na Netflix. Eu indico que você assista. Chama O Método de Stutz. Veja. Vale a pena. Essa ferramenta chama inversão do desejo. E é uma mentalização, e ele faz a gente realmente imaginar esse lugar de dor. Vale não só para a comunicação, mas para qualquer dificuldade que a gente tenha na vida, qualquer dor enquanto desafio a ser superado. Sabe, pode ser lavar a louça no frio, não importa, é uma dor. E essa dor pode ser superada se a gente está energizado. Essa ferramenta faz isso. Essa ferramenta tem feito isso por mim. E é por isso que eu fiz tanta questão de trazer ela para essa nossa segunda conversa. Nós traremos muitas outras, sempre na intenção de te acolher, sempre na intenção de construir caminhos possíveis para que a gente destrave, para que a gente treine, para que a gente se desenvolva. A gente vai trazer um episódio do nosso podcast toda semana. Então, comente onde você estiver ouvindo, se é no Spotify, se é em outro agregador de podcast, no próprio YouTube também. Deixe o seu comentário, a gente quer saber o que você achou, o que você pensa sobre o que a gente está dizendo. Se você quiser sugerir algum tema também, a gente está aberto. E se você não segue a gente ainda, procura a gente lá no Instagram, Você de Bem com a Câmera. A autenticidade, gente, só para relembrar, não é um processo tão natural assim. A gente é autêntico quando a gente é a gente mesmo, sim. Mas para abrir esse espaço, para ser a gente mesmo, existem processos, existe aprendizado. Fiquem bem, é muito bom ter vocês aqui também.